Quantos querem ouvir uma palavra de fé, digam amém. Abra comigo, vamos de pé, abra comigo a sua Bíblia em 2 Reis 13. 2 Reis 13. 1º e 2 Samuel, 1º e 2 Reis 13. Versículo de número 20. 13, 20. 2 Reis. Amém? Diz assim: depois morreu Eliseu e o sepultaram. Ora, as tropas dos moabitas invadiam a terra à entrada do ano. E sucedeu que, enterrando eles um homem, eis que viram um bando e lançaram o homem na sepultura de Eliseu. E caindo nele o homem, e tocando os ossos de Eliseu, reviveu. Diga, reviveu. E levantou-se sobre os seus pés. Tome seu assento, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu estou lendo, estudando o livro de Reis. E esta semana eu me deparei com esta passagem. E eu fiquei me perguntando acerca deste acontecimento. Porque uma das coisas que eu mais faço quando estou lendo a Bíblia é me colocar na situação. Para você entender, você precisa ler a palavra e se transportar para o cenário. Ou seja, eu neste ambiente, eu já começo a imaginar como seria a cena. Mais ou menos assim. E me veio em mente algo muito interessante. Eliseu. Quem era Eliseu? Eliseu era um homem que era uma pessoa simples, normal, como eu e você. Nada de diferente. Aliás, ainda era muito calvo, ou seja, era desprovido de cabelo. Tenta imaginar Eliseu quando recebe um chamado de Elias, que lança sobre ele a capa e ele larga o que tem. Queima as 12 parelas de bois que ele tinha e fala: olha, eu vou fazer um churrasco, dar ao povo e vou seguir o chamado de Deus para a minha vida, representado através do profeta Elias. Então entenda, Eliseu com a vida dele arrumada, junto com Safate, seu pai, de repente, todo o cenário muda. Todo o cenário muda. E ele começa a viver grandes experiências ao lado do seu senhor Elias. Elias. De modo que ele ficou tão colado a Elias que ele reconhece no mundo espiritual a sua primogenitura. Ele não era filho
biológico de Elias. Mas ele era filho de Elias espiritual. Já viu aquele ditado, quando você ganha uma pessoa para Jesus, aquele ali é meu filho na fé, não é isso? A mesma coisa Elias dizia de Eliseu. A mesma coisa Eliseu observava para Elias e falava a mesma coisa. Ali está o meu pai na fé. Tanto é séria a situação de você entender isso e você reconhecer o reino de Deus de forma sobrenatural do que ele pode fazer na tua vida. É tão sério isso que na hora que Elias foi tomado, antes de ser tomado, ele pergunta para Eliseu: o que queres que eu faça? E ele faz o quê? Pede porção dobrada. No mundo espiritual, ele estava dizendo assim: olha, como o teu filho primogênito, eu quero esta herança. Agora entenda como ele enxergou isso. Todo filho primogênito, a cultura dizia que na hora da partilha dos bens, 50% separava-se e entregava-se a quem? Ao filho primogênito. Se houvessem 10 filhos, pegaria a herança, dividiria no meio, 50% era somente para o filho primogênito. E o outro 50% seria dividido para os outros 9 filhos. Ou seja, o filho primogênito, além de ter a metade da herança, também tinha direito à prioridade sacerdotal no lar. Ou seja, ele era a voz profética do céu na casa. Quando Eliseu entendeu a primogenitura espiritual, ele pede para Elias. E ele recebe muito mais. Por que ele recebe muito mais? Porque Eliseu realizou milagres muito maiores do que Elias. Eliseu, até depois de morto, ele realizou milagres. Elias foi um homem que Deus tinha muita afinidade com ele. Mas Eliseu, cada ministério, cada chamado, há uma particularidade em Deus. E aí o apóstolo Paulo disse assim: olha, cada um fique na vocação que foi chamado. Deus chamou você para algo, então fique ali. Deus ungiu você para algo, fique ali. Deus consagrou você para algo, fique ali. Não aconteceu ainda, fique tranquilo que vai acontecer. Ainda não vi um sinal, fique tranquilo que vai manifestar. Ninguém falou, ninguém está acreditando. Fique tranquilo, porque quem chamou, quem ungiu, quem consagrou é fiel e justo para cumprir a promessa na tua vida. Então ele pede agora uma porção dobrada. A história de Eliseu você vai acompanhar, que foi uma grande história, muitas coisas. Só que Eliseu agora morreu. Eliseu morreu. Diz a Bíblia que quando ele morre, os moabitas, o povo de Moabe, morreu Eliseu, o povo de Moabe, as tropas invadiram a região. Agora eu quero que você entenda o seguinte: enquanto Eliseu estava vivo, ninguém invadia a terra. Enquanto Eliseu estava vivo, nenhum inimigo conseguia uma emboscada de sucesso. Enquanto Eliseu estava vivo, ninguém conseguia alcançar o objetivo. Está lembrado? Quando o rei da Síria tentava invadir, e Deus mostrava para Eliseu, Eliseu chamava o rei e contava para ele: o rei da Síria está se programando a atacar as terras por este lugar e por este lugar. Quando eles avançavam, ali estavam os homens de Israel. De modo que o rei disse assim: alguém está armando algo contra mim aqui dentro do reino. E aí disseram para ele: não, rei,
O que está acontecendo é que na terra de Israel tem um homem que, quando o Senhor está aqui na câmara sozinho, falando somente o Senhor, ele revela o seu profeta lá. Tem um Deus que fala todas as coisas que estão acontecendo aqui. Então entenda, quando você está diante de uma situação que ninguém está vendo, que ninguém imagina, que ninguém vê, saiba de uma coisa: o Deus que te revela, o Deus que te conhece, o Deus que te gerou, ele vai estar com você em todos os momentos, não importa a situação. Não importa se há uma emboscada lá fora, sabe o que vai acontecer? Deus vai abrir a tua visão, Deus vai abrir a tua visão, Deus vai abrir a tua visão, Ele vai te mostrar, sabe por quê? 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua destra, mas você não será atingido. O laço do passarinheiro não irá atingir você. Porque tem uma voz profética dentro do teu peito, tem uma voz profética dentro de você, tem uma palavra profética liberada para a tua vida. Deus ungiu você. Enquanto você está aí, se mantendo de pé, conhecendo e vivendo esta palavra, Deus é contigo. Não tem nenhum exército inimigo que vai avançar. Não tem ninguém que vai conseguir proceder um atentado espiritual. Nenhum espírito maligno vai conseguir alcançar nenhum levante contra a tua vida. Sabe por quê? Deus é contigo. Sabe por quê? O Senhor te levanta. Sabe por quê? O Senhor te guarda. Sabe por quê? Assim como foi com Eliseu, o mesmo Deus manda dizer para você: eu sou contigo. Levante a cabeça. Eu sou contigo. Eu te guardo. Não fique desamparado na tua mente, no teu coração, no teu emocional. Sabe por quê? Eu guardo a tua vida e eu libero uma palavra para ti nesta noite. Os moabitas, quando Eliseu morre, os moabitas invadem a terra. Cadê a voz profética? Não tem? Vamos invadir. Conseguiram invadir. Só que tem um detalhe. Quando eles invadem a terra, existiam dois povos. O povo de Edom e os moabitas eram povos que Deus literalmente exercia juízo em contra todas as emboscadas e levantes desse povo. Todas as vezes que o povo de Israel caminhava, o povo de Moabe e o povo de Edom sempre se levantava para opor-se ao povo de Israel. Sempre foi assim. E isso foi um problema muito sério, porque em um determinado momento da história, esse povo deveria ser eliminado. Um povo idólatra que deveria ser eliminado. Naquela época, existiam muitos deuses e as pessoas adoravam muitos deuses. Eram muitos cultos de adoração. E esses cultos subiam às narinas do Altíssimo, porque era um período de lei. Entenda que na época da lei, a coisa acontecia de forma diferente. A justiça e o juízo de Deus, em muitas situações na Bíblia, você vai ver que se manifestava de forma imediata. O povo se levantou em rebeldia, a terra abria e engolia. O próprio Eliseu, quando estava andando, saíram alguns jovens do mato e começaram a caçoar dele. No mesmo tempo, ele amaldiçoou esses jovens e uma ursa matou esses jovens. Na verdade, a história tem um outro contexto, porque a cultura desses jovens, ensinada pelos pais, fez com que se manifestasse neles o que já estava totalmente poluído em família: adoração a outros deuses. Agora escute, Eliseu morre, os moabitas entram na terra, e a Bíblia não faz menção quem era a pessoa. A Bíblia só faz menção dizendo assim: olha, morreu um homem. E os moabitas estavam ali fazendo
a marcha fúnebre, indo para sepultar este homem. Só que tem um detalhe. Quando eles estavam ali, numa terra invadida, numa terra estranha, eles perceberam que tinha um movimento de homens. Quando eles viram aquilo, eles ficaram com medo. Carregando o corpo de um homem, numa terra estranha, quando viram pessoas, disseram assim: tem um exército atrás da gente aí. Tem um exército atrás da gente aí. Então entenda, uma coisa que eu gostaria de chamar a sua atenção. Toda vez que o inimigo vier com uma emboscada, saiba que quando ele lança a emboscada, ele tem medo. Por quê? O sangue de Jesus Cristo te purifica de todo pecado. Quando vem o sangue de Cristo para te purificar, não tem inimigo, não tem demônio, não tem ninguém que possa se levantar contra a sua vida. Agora eles estão ali carregando um homem. Carregando um homem. Para quê? Sepultar. O homem morreu de quê? Ninguém sabe. Quem é aquele homem? Ninguém sabe. Era de Moabe. Qual era a influência que ele tinha? Ninguém sabe. Mas ele estava ali, morto. Um excelente cenário para manifestar a dupla honra que Deus havia estabelecido sobre a vida de Eliseu. Não importa como você esteja. Porque tem situações que alguém vai dizer para você assim: esse negócio aí está morto, não vai. Essa situação sua não tem jeito. Alguém vai desanimar você para tentar minar aquilo que Deus estabeleceu na tua vida. Só que tem um detalhe: Deus está presente. E quando Deus está presente, uma situação dessa aqui acontece. E aí, eu me transportei para o cenário. Eu comecei a imaginar assim: um aglomerado de pessoas, um velório, todo mundo escabriado, com medo, olhando. Chegou no cemitério. Onde é que é? É aqui. Mas na hora do sepultamento do homem, que ninguém sabe quem é, vem um alvoroço. E o medo gera uma reação. O que eles fizeram? Correram. E o homem que estava morto? Deixa morto. Solta. Vamos nos livrarmos. Ou seja, se é algum exército de Israel que está vindo para nos atacar, perna para quem te queira. Eu não vou ficar aqui. Eu não vou ficar. A Bíblia diz que lançaram o homem, e quando o homem caiu dentro da sepultura de Eliseu, os homens saíram correndo. Eu comecei a imaginar essa cena da seguinte forma. Eu acho que vocês todos já foram ao sepultamento aqui nos 2 cemitérios de Campos. Eu comecei a imaginar a cena da seguinte forma. Tenta imaginar uma cena como essa. Um sepultamento, vem um alvoroço e todos saem correndo. Está correndo de quê? Alguém está vindo para nos atacar. E quando olha para trás, alguém pergunta: e o morto? Deixamos para lá. E quando olha para trás, o morto também estava correndo. Olha, mas esse não era o morto? Era, mas o morto agora está correndo, porque ele caiu na sepultura. A Bíblia diz que ao tocar nos ossos de Eliseu, o morto ressuscitou. Tenta imaginar a cena: você está no cemitério da época, vai sepultar, todo mundo correndo, você olha para trás, o morto correndo também. Gente, que é isso? Olha a cena.
Olha a cena, parece até cena de novela. Cena de novela, isso não pode. Você só acredita numa história dessa porque você está lendo. É a Bíblia que está dizendo. Porque se você... Imagine esse povo chegando em Moabe e contando a história. Alguém vai dizer assim: o que aconteceu lá? O que aconteceu foi o seguinte: nós chegamos lá para sepultar esse homem aqui. Ué, mas ele não morreu? Morreu. Perguntaram para ele: você não morreu? Não sei. Mas está todo mundo dizendo que você morreu. Você morreu. O que aconteceu lá? Não sei. Eu só sei que quando eu espantei, eu estava vivo. Sabe o que aconteceu? Quando toca naquilo que é sagrado, não existe nada que possa viver. Não existe nada que não possa viver ao tocar naquilo que é sagrado. Se alguém está atribulado, angustiado, e chega até você, você tem vida. Se você tem a palavra de Deus, você tem vida a compartilhar. Se você tem a unção profética do alto, você tem uma palavra para vivificar a vida da pessoa que está angustiada. Então, tem a vida do céu, tem a vida do céu, tem a vida do céu, porque alguém que está morto vai chegar espiritualmente até você para reviver. Tenta imaginar a história em Moabe. Se essa história chegou até hoje aqui, tenta imaginar em Moabe. Chegou todo mundo lá, e aí vem a história. O que aconteceu lá? Aconteceu que saiu todo mundo correndo. Quando olhamos, o morto estava correndo também. Mas como foi isso? Não sabemos o que aconteceu. Aí depois vem a história. Aí depois o Instagram publicou dizendo: aonde o morto caiu foi a sepultura do homem de Deus. Quem? Eliseu. Ele fala: tá explicado. Tá explicado. É uma cena. Tenta imaginar a cena. Mas no meio dessa cena de muita tragédia, o milagre de Deus acontece para manifestar a unção na tua vida. Eu fiquei parado observando o texto e disse: é um negócio muito estranho. Tenta imaginar essa situação. Tenta imaginar. Entra na história e diz assim: gente, se eu estou ali, o negócio é... Dá uma situação, de repente corre, o homem está morto, cai na sepultura, o homem já não está morto, está vivo, está correndo, está... O que é isso? É a vida de um homem de Deus. Na verdade, tudo está relatado aqui para te trazer a fé, a confiança no Deus que você serve. Talvez alguém esteja dizendo para você, ou desacreditando naquilo que Deus já colocou e irá fazer na tua vida. Mas aquilo que está morto nos olhos de muita gente está vivificado nos olhos do Criador. Aquilo que ninguém jamais acredita, mas não precisa lá fora acreditar, precisa que você acredite. Porque o povo de Moabe não acreditava em nada, mas de repente tocou nos ossos de um homem de Deus. E um milagre aconteceu. Agora, tenta imaginar o alvoroço que não foi aquela situação. Tenta imaginar. Tenta imaginar. Jesus operava alguns milagres e alguém dizia assim: mas como é que pode? Ele faz isso por Belzebu? Como é que pode um homem estar dentro do templo, lá atrás, e ele falou assim: vem para cá, chega aqui para o meio. E aí ele olha a mão daquele homem e cura. Na frente de todo mundo. Na frente de todos. E o cego? Que ninguém acreditava. Ué, mas você não era cego? Eu era cego. Mas e aí, o que aconteceu? O que aconteceu foi que Jesus me curou.
Mas como ele fez isso? Não, não tem explicação. É de repente. Aquilo que Deus irá fazer na tua vida é de repente. É de repente. Deus não precisa de prazo, de tempo. É de repente. Ao mesmo tempo que as coisas estão ruins, elas podem mudar de repente. O que você não pode perder é o foco. O que você não pode perder é a visão profética. O que você não pode perder é a pegada, entender que Deus está no negócio e o de repente do céu vai se manifestar na sua vida. Aquele homem estava morto, de repente sobreviveu, reviveu, melhor dizendo. Um som de um vento veemente e impetuoso soprou naquele lugar. Você está entendendo? É de repente. Paulo na porta do templo, aquele homem coxo estava ali. A vida dele era ficar ali. Mas de repente ele recebe uma palavra dizendo: eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o mais valioso que eu tenho, eu vou lhe dar. Levanta e anda em nome do Senhor Jesus. Quanto tempo aquele homem estava lá? Mas de repente aconteceu um reboliço. Vai soprar um vento favorável. Vem um avivamento, vai soprar um vento favorável e ninguém vai entender. Você só precisa aguardar a vida. Em nome do Senhor Jesus Cristo, se você crê, manifesta bem alto em nome do Senhor Jesus. Tem um vento favorável do céu sobre a tua vida. Fique sobre os teus pés. Em nome do Senhor Jesus.